A Câmara de Vereadores aprovou um projeto para combater o assédio no transporte público de Porto Alegre. Sobre este assunto, nós vamos conversar com a vereadora Fernanda Melchiona, do PSOL, autora da proposta. Boa tarde, seja bem-vinda, vereadora. Boa tarde, Bives. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Boa tarde aos nossos telespectadores e aos integrantes da banda, claro. Tem coisas que são difíceis da gente acreditar em 2017, né? Bom, enfim, antes de a gente entrarmos no projeto em si, vamos no contexto, analisar um pouco da situação de Porto Alegre e captar o registro. A gente tem muitos assédios, porque eu fico pensando se realmente todas as mulheres que são assediadas fazem queixa, se esses números que chegam até vocês, as autoridades, são os números reais, verdadeiros. Vamos começar por aí, né? Na verdade, bem pelo contrário, né, Bives? Acho que é uma pergunta bem importante. Como a gente vem de uma cultura, de uma sociedade extremamente machista, por várias razões. A prática de culpabilizar a vítima, a ausência da perspectiva da solução do problema, né, bom, identificar esses agressores, falta de campanhas de conscientização, o índice de registro desse tipo de crime é baixíssimo. Mesmo nos casos mais graves, não mais graves, né, mas nos casos que o crime é plenamente efetivado, como no caso do estupro, que se estima que o Brasil teve quase 50 mil estupros no ano passado, o IPEA fala que é o crime mais subnotificado. Subnotificado é o que menos tem gente que vai registrar. Então, eles estimam que seja cerca de 10% apenas o que é registrado. Ou seja, pode ser que o Brasil tenha registrado 500 mil, né, de casos, 500 mil casos de estupros no ano de 2016, que é muito grave, é gravíssimo. E tudo é parte de uma mesma cultura, né? E esses registros, dá para dar uma radiografia? Que tipo são? Que tipo de assédio a gente tem? O que a gente tem de... O toque, a fala... O toque, a fala, casos mais graves de ejaculação, né? Muitos assédios a adolescentes. O que a gente tem de registro são pesquisas da ActionAid, que mostra que as mulheres, depois da rua, o lugar que mais se sentem inseguras é no transporte coletivo. Nas vários modais, nas várias modalidades. Eu mesma fui vítima de um caso de assédio aos 12 anos dentro do ônibus. E, na época, eu não sabia que eu poderia, no ônibus intermunicipal, eu não sabia que eu poderia ir até o motorista e aquele cidadão separado na Polícia Rodoviária Federal e ser preso, porque é o que deveria acontecer com ele. Eu tive presença de espírito e saí do lugar, é evidente. Mas muitas se sentem acuadas, se o cara tá armado já não vai sair, e aí se efetiva estupros em muitos casos, né? E nos casos de ônibus dentro da cidade, é mais comum a famosa, entre aspas, encoxamento, né? Que é aproveitar que, claro, os governos, e a gente sabe como é a situação do transporte em Porto Alegre. Muitas vezes eu vim aqui conversar contigo, aliás, eu agradeço muito o espaço do programa, que sempre abre espaço para todos os lados e os empresários nunca vêm, né? Deixe de registrar. Mas a gente sabe que nos horários de pico a gente vai que nem sardinha enlatada, né? Para o trabalho, para casa, enfim. E aí, óbvio, os abusadores aproveitam esse momento, muitas vezes, para violentar as mulheres. Então, são casos gravíssimos. Todas nós já tivemos um caso. Ou fomos vítimas ou conhecemos alguém. Aliás, assim, quem está nos ouvindo, que pergunte em casa, né? Se for um homem, para sua companheira, para sua irmã, para sua mãe. Para mulheres eu nem preciso falar. Desde que eu apresentei o projeto, só recebo mensagens de mulheres contando casos como o meu, que foi gravíssimo e que eu tinha 12 anos. Bom, eu era uma criança, não sabia o que fazer. Bom, agora eu quero que outras crianças saibam o que fazer. Nós precisamos de campanha para que isso não aconteça mais e que a gente acabe com essa cultura do estupro. E para isso é fundamental o empoderamento das mulheres. Bom, vamos à proposta agora, tá? A proposta determina que empresas façam campanhas educativas para estimular a denúncia, justamente o que a gente estava falando. De que forma essa campanha deve ser realizada? Existem, assim, indicações de como essa campanha deve ser aplicada? Na verdade, eu tenho 3 ideias com o projeto. Primeiro, a obrigatoriedade dessas campanhas, né? Em todas as linhas de ônibus, que elas existam, né? Tipo assim... Meu corpo não é público. Aqui são modelinhos, né, que a gente fez de cartaz para anexar. E casualmente depois houve uma campanha em Porto Alegre, depois da aprovação, justamente com uma frase como essa. Ônibus lotado não é motivo para apalpar mulheres, chega de assédio sexual no transporte público e com os números que as mulheres devem ligar e como essa denúncia deve ser feita embaixo. Então, isso é um modelo que é ideal que seja em todos os ônibus, que obviamente vai criando uma campanha. Criação de uma ouvidoria dentro das empresas para coletar essas denúncias, não para substituir o boletim de ocorrência da polícia, mas como eu te disse, os registros são baixos. E não é que não ocorram, é que as mulheres
né, em geral não fazem por uma série de coisas, pela pouca perspectiva de que o agressor vai ser identificado e punido, pela própria culpabilização da vítima. Lembra daquele caso gravíssimo de uma jovem que foi estuprada por 16 homens no Rio de Janeiro e o delegado culpabilizou ela. Ainda bem que o delegado foi afastado do caso graças às mulheres, né, irem para as redes sociais, irem para as ruas e mostrar que não vão aceitar mais esse tipo de coisa. Mas é uma coisa escandalosa essa lógica de culpabilizar a vítima. Ou quando se fala, uma menina foi estuprada a tal hora, mas o que ela estava fazendo sozinha lá? Sim. Mas então a gente não pode andar sozinha. Assim, mas como é que era a roupa? Ela entrou no ônibus desse jeito. Pois é. Exato. Bom, a gente falou 2 momentos, né? A primeira campanha, a segunda ouvidoria. Tem a questão dos ônibus dos circuitos. Hoje, boa parte dos coletivos tem ônibus para ajudar a identificar os casos de assalto, que ocorrem muito nos coletivos, né? Que também é um problema grave. E eu pretendo e sugiro que seja incluído entre o que está sendo monitorado em tempo real esse tipo de ocorrência também, porque fica muito mais fácil identificar o agressor, fica muito mais fácil a gente ir criando uma cultura de não aceitar que isso ocorra. O ideal também é que a campanha inclua a tripulação. Nós temos motoristas, cobradores, uma tripulação necessária, aliás, a frota, porque o prefeito Marquesan quer, inclusive, extinguir a função dos cobradores. Eu sou uma defensora aí da profissão, porque gera desemprego e também porque pode ajudar muito no trânsito e também, nesse caso, tendo uma campanha que ajude. Na organização do coletivo mesmo. Na organização do coletivo. É normal, pessoal, a gente vê o cobrador. O pessoal um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás. O motorista não tem como ver. E imagina se o motorista vai ficar cobrando também, porque nem todo mundo tem vale transporte. O ideal é que nem se fale com o motorista. Exatamente. Né? Então, treinar a tripulação vai ser bom também para ajudar. Nesse caso, a gente falou em outras formas de transporte. Primeiro, nos transportes coletivos da capital, mas há uma ideia de se expandir essa ideia e conversar até mesmo com a região metropolitana. A gente tem o trem também, que é um problema muito sério. Tu sabe que tem experiências muito legais do metrô rosa, né? Do vagão rosa. Sim, um vagão exclusivo para as mulheres. Exclusivo para as mulheres, que não existe em Porto Alegre, não existe no nosso trem. Então acho que era importante a gente avançar nesse sentido. Como eu estou vereadora, é uma iniciativa que eu só posso ter na Câmara, mas acho que é possível procurar o nosso deputado Pedro Ruas para que uma iniciativa assim possa surgir em relação ao Transurb, porque todas as mulheres gostaram muito da iniciativa no caso do Transurb, né? Do metrô. Agora não me lembro se é no Rio de Janeiro, que foi super bacana. No horário de pico só entram mulheres e fora do horário de pico, ok, porque aí em geral não tem o encoxamento e as práticas são menores. As mulheres se sentem muito mais confortáveis e ajudou muito. E no caso do Uber e do táxi, eu já comprei esta polêmica 2 vezes. Do táxi, como é uma concessão pública, criando uma cota para mulheres taxistas. Quando eu apresentei o projeto, só 3% das mulheres, dos taxistas eram mulheres, 3%. E nós somos 51% da sociedade, tem muitas mulheres que dirigem, inclusive, né? Então, muitas. Então, é uma questão de comodidade, de gerar emprego, mas também permitir que a mulher possa, pelo próprio aplicativo, pedir para ser conduzida por outra mulher. Foi vetada pelo prefeito. E a mesma coisa no Uber, nos aplicativos, não só Uber. Sim. E tu sabe que, e também foi vetada, o veto foi mantido pela Câmara. Tu sabe que a partir dessa experiência, o 99 levou essa experiência para São Paulo, criou o táxi rosa e estão fazendo rios de dinheiro, porque viram que as mulheres querem ter o direito de escolher mulheres para ser conduzidas de noite, por exemplo. E não é generalizando os homens, né? Tem muitos motoristas bons, eu sou usuária, mas... Né? Existem os maus e se a gente pode escolher, sobretudo em horários mais difíceis, para que a gente não se exponha, acho que é o direito da mulher, né? Até porque... Bom, nessas partes que a gente está falando, é fundamental a gente encorajar as mulheres a fazerem as denúncias, a gente, obviamente, contar com o respeito de todos, tá? Respeito é bom, a gente já leva de casa quando vai no transporte coletivo. Não precisa entrar no transporte coletivo para, né, calçar ou vestir o respeito. Agora, também passa pelas empresas, né? Como é que as empresas receberam essa proposta e como é que tu espera o engajamento delas, pelo menos nessa discussão? Bom, as empresas de Porto Alegre, enfim, né, a gente sabe que eles estão numa política junto com o governo na tentativa de tirar direitos. Tanto essa questão dos cobradores, tem um projeto na Câmara que é retirar o meio passe dos estudantes, que é um absurdo, né? Vai aumentar a evasão escolar. A gente pode em outro momento falar desse pacote inteiro. Inclusive, a segunda passagem gratuita eles tentaram tirar e nós conseguimos, numa ação, né, que eu comandei com mais 7 vereadores, revogar esse absurdo na Justiça. Então, assim, eu não tenho muitas ilusões nas empresas de ônibus em Porto Alegre. É preciso a prefeitura encampar. E há 2 semanas atrás já houve uma campanha
campanha inicial, né, que inclusive usou esse slogan aqui, meu corpo não é público, né, o transporte é público, não meu corpo, inspirado nesses cartazes que eu tenho mostrado desde março desse ano na Câmara de Vereadores. Então eu espero que seja um projeto piloto que se mantenha, que a ouvidoria seja criada e que, sobretudo, a gente pense numa campanha permanente. Por exemplo, tem uma lei que é a parada segura que praticamente não é cumprida na cidade de Porto Alegre. A partir das 10 da noite, no caminho do ônibus, o passageiro e a passageira podem parar em qualquer ponto, Sim. pelo tema da violência, pelo tema... Claro, não vai sair do caminho do ônibus, mas não é aplicável. Para na esquina. Mas, assim, às vezes a gente sabe que a situação ocorre meia quadra da tua casa, né? Às vezes até na frente, lamentavelmente. Então, é preciso cobrar para que a legislação seja cumprida, Sem evidentemente, para garantir direitos e para que a gente possa ir enfrentando essa cultura machista e tendo direito para as nossas mulheres. E os passageiros e passageiras não silenciem diante de uma agressão. Aliás, hoje saiu um vídeo da Carol Conká num hotel, tu viste? Que o turista foi lá, tentou abusar as meninas, todo mundo ficou quieto, os seguranças estavam tratando como se fosse cãezinho. Teve que uma mulher, né... Bom, vamos fazer o seguinte, ir para cima e suspender a agressão para que ela não ocorresse. Mais um apelo para você de casa, educação sempre, em qualquer circunstância, dentro de um coletivo, respeito. Você, infelizmente, se passar por alguma situação, faça a denúncia, isso é muito importante para as autoridades. Avisa a tripulação para o ônibus, chama as polícias, chama os órgãos de segurança para proteger essa mulher. Obrigado pela participação, obrigado por sempre nos atender, estar disposta ao diálogo em todas as circunstâncias. A sua bandeira, uma delas é o transporte coletivo seguro e justo em Porto Alegre. Parabéns pela iniciativa. É lamentável que a gente, em 2017, precise de lei para que isso aconteça, mas... se tem que fazer, a gente está fazendo. É um prazer estar aqui com vocês, contigo, Bibi, de novo. É um prazer com os nossos telespectadores. Gosto muito do programa de vocês. Assisto quando eu posso, infelizmente o horário eu estou sempre em atividades, mas sempre quando eu posso também estou aqui presente, trocando uma ideia com vocês e discutindo temas polêmicos muitas vezes. Eu também, vereadora. E temas necessários. Sempre quando eu posso eu assisto o programa, mas é quando eu posso, às vezes eu não posso. Tu está sempre apresentando, sempre trabalhando. Acontece. Aliás, nem vou te parabenizar hoje, né? Bom, não sei se de azul. Exatamente, diz alguma coisa.